Atenção para o top de 3 legumes. Fala galera, tá no ar mais um quadro aqui do canal do Pop Bola no YouTube, o Achei! Aí você me pergunta, Botini não, que isso aqui não é Shoptime. Franjolinha, o que é o Achei? O Achei é um programa de entrevistas onde nós vamos receber aqui grandes nomes do cenário nacional no esporte, na música, no entretenimento, enfim, para papear sobre a carreira dessa pessoa e saber a opinião dela sobre alguns assuntos aí do cotidiano. Lembrando o seguinte, se inscreva no canal do Pop Bola, dê negócio do like, compartilha com a galera, com o Zap, dá para mandar direto para o Zap da galera. E lá embaixo, nos comentários do vídeo, você pode escrever o que você quiser, assim que puder, eu respondo críticas, sugestões, elogios, falar que eu pareço cabeça de desodorante Rolon, que eu cuspi na tela, qualquer coisa com carinho será bem-vindo. Valeu? Então está no ar mais um quadro do Pop Bola, o Achei! Aê! Voltamos aqui e para começar logo Achei marcando um golaço, eu vou dar até o currículo do nosso convidado. Olha só, craque de bola, ídolo do Vasco, ídolo da Desportivo do Espírito Santo, medalhista olímpico, campeão da Copa América, várias vezes campeão carioca, campeão mundial de júnior. Deixa eu respirar aqui. Era o meu camisa 8 do meu time de botão, que eu vou contar para ele essa história. Giovanni, um prazer receber você aqui no Achei do Pop Bola. Tudo bem, Giovanni? Tudo bem, um prazer estar falando com você. Demorou, mas chegou a hora, né? Vamos isso falar, aí, isso aí. É uma honra, é um prazer participar com vocês aí. Vamos falar de futebol, vamos falar da vida, o que eu tenho feito, o que está para acontecer também nesse Vasco da Gama. Vamos ver, estamos trabalhando e vamos fazer uma entrevista boa aqui. Demorou, mas chegou, graças a Deus. Demorou, mas chegou, então vamos aproveitar essa oportunidade. Antes de a gente entrar no assunto de futebol e Vasco, como é que tem sido esse novo normal para você? Como é que você tem enfrentado a pandemia, essa loucura mundial? Outro dia me peguei vendo algumas fotos do carnaval, falei, caramba, todo mundo sem máscara. Quer dizer, a gente já virou a chavinha. Como é que está sendo isso para você? O que eu acho da pandemia, não sei nem se eu devo falar, mas o que eu acho da pandemia é o seguinte, quando é bom para você e não é bom para o outro, está tudo certo. A mentalidade é essa, fica em casa, mas quem pode ficar em casa, quem não pode tem que sair para trabalhar, senão morre de fome. Então o pior de tudo é isso. Eu acho que fizeram uma onda dessa coisa que é gravíssima, que é a pandemia, fizeram uma coisa tão, não vou falar política, fizeram um terrorismo tão grande, esqueceram de falar que as pessoas têm que tomar precaução com tudo. É o que a gente tinha que ter lá atrás, lavar as mãos, ter higiene pessoal, porque o mal não é o que sai, é o que entra. Então, eu acho que não é normal mais, mas é bom que a gente está aprendendo muito. Então, infelizmente, a gente está perdendo muitas vidas, pessoas conhecidas, pessoas do bem, e isso acaba atrapalhando um pouco, dando um pouco de tristeza, deixando a gente triste. Mas, no geral, eu acho que a gente tem que se cuidar, saber que nós temos só uma maneira, e estar atento para não ficar contaminado com essa situação que é gravíssima. A pandemia é uma coisa diferente, é coisa única, e a gente tem que aprender a conviver com isso, como já aprendemos, já temos aprendido um pouco. Eu fico reparando as pessoas falarem assim, todo mundo tem que ficar em casa, pede comida pelo telefone, pede a farmácia pelo telefone, o supermercado. Mas quem é que vai fazer a sua trouxinha lá na farmácia para levar até você? Não é engraçado, é bonito quando é com a gente, mas as pessoas não pensam nos terceiros. Você tem muita razão nisso. Mas entrando aqui no futebol, você começou lá no Espírito Santo, não? Aí, porque você está no Espírito Santo, na Desportiva. Estou em Vila Velha, no Espírito Santo. Você está em Vila Velha. Como foi a sua chegada ao profissional? Foi um olheiro, você fez teste? É um sonho de criança? Como é que foi? Na verdade, eu tinha um sonho de criança. E eu tinha um sonho de ser jogador de futebol, mas eu não era um jogador de futebol normal, eu queria ser anormal. Quando você pensa assim, é anormal. Eu queria jogar na seleção brasileira, eu achava tão bonito o hino nacional. Eu assisti várias Copas, eu sou de 64. Eu vi algumas Copas de alto nível, né? A de 70, muito pouco, mas eu vi Pelé, eu vi Zico, eu vi essa turma toda, não em Copa do Mundo, Zico eu vi em Copa do Mundo depois.
Mas eu vi aquilo e falava assim, cara, eu quero ser jogador de futebol só para jogar na seleção. Sabe por que eu queria ser jogador de seleção? Para ficar reunido, na seleção ficar reunido e tocar o hino e depois você fazer aquele pique no lugar. Você fazer aquele pique no lugar e entrar para jogar. E as pessoas torcendo, vibrando. Então eu tinha essa ambição de ser jogador de futebol. Aí eu achava que eu podia, mas o meu pai achava muito mais. Meu pai me levou para fazer o primeiro teste, na Desportiva, isso em 78, 77, 78, eu fui lá, joguei a Copa Gazetinha, que é aqui no Espírito Santo. Quem não conhecia a Copa Gazetinha não conhece o Espírito Santo, o Jean, que é campeão para isso. E aí eu joguei a Copa Gazetinha pelo um time daqui do meu bairro, que é onde eu morava, que era um município de Cariacica. Eu sou de Cariacica, eu moro no município de Vila Velha, aqui Praia da Costa, por aqui. E aí eu joguei no Bahia de Alto Laje, que era lá de Cariacica. Joguei a Copa Gazetinha, peguei a primeira Copa Gazetinha descalço, depois de chuteira, uma dificuldade maior. Aí, nessa Copa Gazetinha, acabou a Copa Gazetinha, meu pai olhou, achava que eu jogava bola. Eu até achava, mas não achava que tanto como ele achava. Aí me levou para a Desportiva para fazer o teste. O primeiro teste eu fui para lá e tal. Ele não foi na Marinha aqui, era até um marinheiro, que era o nosso treinador, o Sargento Lucas, que já é falecido, que entendia muito de futebol. Era uma pessoa que ajudou muito. E nesse teste eu acabei não passando. Aí eu voltei para casa, eu morava. Aí cheguei em casa, peguei o ônibus, fui andando até onde que eu morava depois. Cheguei em casa, meu pai perguntou: e aí, você passou? Eu falei: aí, pai, não passei não. Aí meu pai não falou nada, ele saiu do quarto e depois ele voltou. Ele falou assim: vou conseguir outro teste para você. Se você não passar, você não vai jogar nem num time da rua, que é o Bahia de Alto Laje, e nem da Desportiva. Aí conseguiu o segundo treinamento, a mesma coisa, meio-dia, me pegou na escola, estava entrando, cheguei a estudar aqui na escola Fonchoab, aí me pegou lá, pediu a diretora, me chamou, me levou para fazer o segundo teste. Aí eu treinei pra caramba, treinei bem, graças a Deus, né? Eu já podia jogar na Desportiva, eu joguei, treinei, fiz até gol nesse treino, aí fui escolhido na mesma hora, dentro do ônibus mesmo. O pessoal desse festival, você está federado, você está contratado, você pode alimentar num clube, que era Vale do Rio Doce. Vale do Rio Doce são condições financeiras que os funcionários ajudavam o clube. Então a gente tinha melhor alimentação, tinha melhor concentração, uma das melhores do Brasil da época, 77, 78, a Vale do Rio Doce se bancava da Desportiva, isso era muito importante. Aí me contrataram, me deram uma condição. Você já se mostrou ser um diferencial quando entrou em campo, né? Porque você... eu achei... Você joga no júnior, você joga no aspirante, você joga no profissional, já pegou a bola, botou debaixo do braço no primeiro ano? Não. Eu tinha aquela situação minha, falei, eu quero jogar na seleção, eu estou na Desportiva, mas eu quero jogar num time grande, eu estou na Desportiva, eu quero jogar na seleção, eu estou na seleção, eu quero jogar num time grande, quero jogar na Desportiva, quero jogar em tudo quanto é lugar. Só coisa boa, que eu só pensava em coisa grande, não pela fama de ser jogador, não pelo lado financeiro também, não. Eu pensava porque eu queria ser jogador da seleção. Isso vem tudo junto, né? Aí eu fui lá, fiz esse teste, na mesma hora os caras me contrataram. Nesse mesmo ano, eu joguei a Copa Gazetinha pela Desportiva, aí no outro ano eu já estava no infanto, já estava treinando no juvenil, porque tinha só infanto, juvenil e profissional, não tinha júnior. Júnior apareceu depois. Aí nesse mesmo ano, em 80, o treinador me chamou para completar um coletivo com 16 anos, me botou no profissional e depois me levou para jogar. Eu tinha jogado a Copa Gazetinha, eu tinha jogado no juvenil e joguei no profissional. Quer dizer, eu fui campeão nas 3 categorias no mesmo ano. Eu tinha 15 para 16. Então, quer dizer, eu acho que aquela ambição de querer ser jogador, não só jogador de clube, mas ser jogador de seleção brasileira, que é o que mais me encantava, acabou surtindo efeito. Eu consegui, graças a Deus, no mesmo ano, ser campeão em 3 categorias. 3 categorias. Infanto, juvenil e profissional. Então foi uma coisa histórica na minha vida e na minha carreira. Mas você conseguiu, que você tinha um talento fora de série. E aí, arrebentando na Desportiva, como é que o Vasco chegou na sua vida? Como é que você desembarcou aqui no Rio de Janeiro? Na verdade, eu tive algumas propostas. Não chegava, mas a gente ouvia falar, né? Eu já estava em 80, com 16 anos, jogando na equipe profissional. Automaticamente vai aparecer isso. Vai aparecer o profissional. E o que é mais importante é que você não perdia essa vontade de ser jogador de futebol. Não tinha a vaidade pessoal de ser conhecido. A vaidade que eu tinha de ser jogador de futebol. E tinha aquela história dos olheiros, né? Os caras que saíram tinha muito olheiro.
Tinha tudo isso. Aí eu já tinha participado, mesmo sendo desportivo, eu tinha jogado o torneio de Cannes pela seleção, o torneio na Rússia com a seleção, essa sub-20, sub-15, sub-16, sei lá, eu não lembro bem se era a cidade, depois apareceu sub-12, sub-13, apareceu um monte, mas era a seleção amadora que a gente participava. Eu participei de todos os torneios, na Rússia, no torneio de Cannes, e fui para o Mundial de Júnior como jogador da desportiva, que jogava o Mauro, o Galvão. Em 81 eu estava nesse Mundial, eu não cheguei a jogar, mas eu fui convocado pelo Vavá, que era o treinador, e olha o auxiliar do Vavá, que era o treinador da seleção principal, que era o Tele Santana, cara. Olha. Só tinha coisa, eu com 16 anos, o Mauro tinha 17, e isso era uma coisa legal. Aí o que aconteceu? Fui para esse Mundial, era a reserva do Josimar, que era lateral direito, que era do Botafogo. Aí voltou do Mundial, eu não joguei nenhuma partida, mas voltei, o Vasco já tinha me contratado. Aí eu ia terminar o Campeonato Capixaba, o Vasco não deixou, acabei sendo comprado pelo Vasco em 81, mas eu só joguei em 82, quando eu cheguei para o Júnior, o treinador profissional era o João Santana, fiquei 2, 3 meses no Júnior, aí depois o Lopes me puxou profissional, depois nunca mais saí, fiquei no profissional direto, em 81, 82, que o Vasco foi campeão carioca. Você tinha, assim, nas suas habilidades, na sua boa caixa de ferramenta, quando você distribuía lençol. Eu reparo muito, é uma coisa que me marcou muito ver você jogar. Eu tenho 44 anos, eu era moleque, começando a acompanhar o futebol na década de 80. Mas a questão do lançamento e da cobrança de pênalti, uma coisa que marcou muito na sua carreira. Primeiro eu queria falar com você sobre o pênalti. Tinha algum segredo? Tinha alguma forma de bater? Você tinha uma manha, uma coisa que você não contava para ninguém, para ter esse sucesso todo nas batidas de pênalti? Na verdade, a gente tem alguma coisa que a gente aprende, né, no futebol. E algumas faltas que eu tinha professores, né, não só jogando do meu lado, como jogando do lado deles, como jogando contra, né. E acabei aprimorando, com o Roberto Dinamite batendo pênalti, aprendendo, com o Zenon, com o Zico, com esse cara, e fui aprimorando, e graças a Deus, deu para a gente poder aprimorar e ser, não é melhor batedor de pênalti, mas um jogador que ia bater o pênalti, que a torcida confiava e sabia que eu poderia fazer o gol, porque eu também estava preparado para realmente bater o pênalti e até bater falta, como eu fiz até alguns gols de falta e de pênalti. A questão do lançamento, eu acho que falta hoje no futebol moderno, vamos falar agora, em 2020, eu que vi, assim, muita gente lançando bola, da minha época mais para frente, de Jair, que lançava bola, mas da sua época tinha o próprio Delay, que você jogou contra, Mendonça. Você acha que falta hoje um pouco a questão da base, do fundamento? Eu tenho a visão, assim, como torcedor, que eu acho que se você parar para dar um treino de fundamento hoje no profissional, o nego vai achar que você está fazendo pouco caso, você está desmerecendo aquele craque ali. Você acha que falta treinar fundamento hoje para a galera acertar uma falta, um passe, um lançamento? Posso ser sincero mesmo? Sincero? Por favor, sim. por favor. Falta e falta muito, porque não se faz nada se você não treinar. Não se faz nada se você ficar cansado de treinar. Aí você vai chegar no jogo e você vai fazer. Veja bem, eu não estou criticando nem tenho a minha intenção de desvalorizar ninguém. Eu acho que hoje os treinamentos não estão sendo, até pelo calendário que é muito pesado, o treinamento está sendo adequado para você aprender. Hoje os jogadores com 15 para 16 anos, parece que ele já aprendeu tudo. E na vida a gente aprende sempre, né? No começo, não, a gente aprende até no final da nossa vida. E o mais difícil é que o jogador não está tendo tempo. Esse tempo, nós estamos tendo um erro de passe, um erro de domínio de bola hoje muito grande no futebol brasileiro. E os campos são bons, tudo melhorou, as condições do campo, as condições financeiras, bola, chuteira. Alimentou tudo, bola, tudo. E os caras estão errando demais. Eu vi um time que ganhou o jogo, não foi merecedor ganhar o jogo, ganhou na sorte, porque o outro perdeu demais e errou demais a coisa básica. Coisa que esse time não errava no ano passado no Campeonato Brasileiro, ele errou muito nesse jogo. Se ele acerta nesse jogo, você sabe o jogo que eu estou te falando, entre o Atlético e o Flamengo. E o Flamengo não errava. Ele errou pra caramba. Se o Flamengo acertasse a metade das oportunidades que ele teve, ele ganharia de 3-4-0. E o Flamengo acabou até fazendo um gol pro Atlético. Então, o erro está sendo muito, os caras estão arriscando coisa que hoje aí não dá para acreditar, o cara errar e o cara dentro, debaixo do gol. E o Flamengo foi até
tranquilo, porque o Flamengo não tá tão treinado ainda, porque teve uma parada e isso é normal. Quando eu vi o jogo, eu falei, pô, vai ser uns 3-0. Depois o Flamengo acabou, eu vi o final, o Flamengo acabou perdendo de 1-0. Então, o que é isso? É falta de tempo? Não sei. Se é falta de tempo, é falta de treinamento, porque o erro está sendo muito grande. Eu vi o Atlético saindo ontem bola, tudo bem que o cara tem que jogar, mas o risco está tão grande, eles estão errando, sabe? Eles estão errando porque eles querem, não. Porque eles não estão treinados adequadamente para fazer aquilo naquele momento. Então, está faltando isso. O campo é bom, bola boa, condições é boa, e o tempo está tendo curto para o jogador aprimorar o que ele precisa fazer melhor, que é o passe, que é o chute a gol. Isso você está vendo pouco. Não estou criticando ninguém, só estou te falando que o jogo de ontem foi típico do futebol brasileiro. Um time que é bem superior ganhar de 1-0 de gol contra, porque poderia ter ganho demais. Por quê? Porque não estava tão treinado, os jogadores voltando praticamente a jogar agora, perderam as chances de gol, que não era para perder. Se você olhar, o Atlético teve poucas condições de gol, e gol foi até o gol do jogador do Flamengo. É isso que eu vejo. Eu acho que é falta de treinamento, falta de tempo. Pode ser, mas, pô, o tempo não mudou, o tempo é o mesmo. 24 horas são 24 horas, então tem que arrumar um jeito para você aprimorar a parte técnica. Com a parte técnica aprimorada, a parte física, hoje nós já somos excelentes. Com a parte técnica aprimorada, nós vamos começar a ser superior a todos os times aí, todos o futebol de todo esse mundo aí. Giovanni, você era um cara que foi comparado ao Maradona pela sua habilidade. Dizem por aí, a produção me falou que você não gostava de marcar, que você era marrento. Quem era mais marrento, você ou Romário? Porque a marra também faz parte do craque. Não estou condenando, não. O cara é bom, então eu sou bom mesmo. Mas quem era mais marrento? Não. Eu era mais marrento que o Romário. Mas esse negócio de não querer marcar não é o querer marcar. É a dificuldade de marcar. A bola no pé é mais fácil de jogar, né? Mas é o que eu te falo. Hoje o futebol moderno exige, como exigia naquela época que eu jogava. E hoje está sendo muito mais força. Hoje o futebol de marcação é o que vale mais do que o futebol técnico, né? Mas eu ainda acredito no futebol técnico. O futebol técnico, aprimorando com a parte física, ele vai superar toda essa força que a gente está vendo no futebol brasileiro. Os jogos que eu vi ontem estavam demonstrando isso. O cara que tem um pouquinho mais de técnica, ele consegue passar à frente desses todos. Mesmo os outros estando bem fisicamente. Você vê que a parte técnica ainda é uma coisa que vale muito para o futebol. É o diferencial, né? Você quebra a linha da força com a técnica. Eu falando de mim, falar da gente mesmo é até chato, né? Eu estava jogando já no final de carreira, aí a bola subiu, aqui no Espírito Santo, a bola subiu muito alta, e ela veio muito alta. O jogador do adversário, ele tentou dar um bote, porque ele falou assim, vai bater alguma coisa e vai sobrar para mim, não vai dominar bem. Só que ele deu azar, naquele dia eu estava bem no jogo, eu consegui parar a bola no pé, passei por ele sem tocar. Então isso é a diferença, não estou falando eu não, estou falando de vários jogadores, é o domínio de bola melhor. Hoje, e eu não estou te ensinando nada, você já viu. Presta atenção, a maioria dos jogadores quando domina a bola, hoje pelo futebol está rápido, ele domina a bola fica 1 metro de distância. Hoje 1 metro de distância você perde a bola, os caras são rápidos, entendeu? Então é tudo aprimorado. Aí vamos falar num dos melhores do mundo que está sendo direto aí, que é o Messi. O domínio de bola do Messi é perto do pé. Então quando o cara vai tomar a bola dele, está perto do pé, ele já tira do cara. Então se você domina mal... O cara der o bote, ele toma o tapa, né? Ele toma a bola, porque o futebol está rápido. Entendeu? Aí o futebol virou rápido. Hoje, se você dominar a bola e não olhar atrás, o cara rouba a tua bola e faz o gol. O atleta tentando sair, os caras perdiam a bola quase dentro da grande área. É que o Flamengo não estava, senão fazia um monte de gol. Entendeu? Veja bem, não estou criticando ninguém, mas eu acho que ninguém pode falar. Eu vendo, a pessoa não pode falar o que eu estou vendo, eu estou vendo. Aí hoje eu estava vendo que o Atlético não, o Atlético se defendeu muito e o Flamengo jogou e não fez gol para ganhar um jogo. Mas se você olhar o normal, a vitória nunca poderia ser do Atlético, pelo fato que o Flamengo criou, né? Então, é uma visão que os caras têm que... Eu não sei, eu tenho que ser verdadeiro, eu tenho que falar o que eu estou vendo, eu não posso falar nada do que eu não estou vendo. Eu estou vendo e a televisão está mostrando, não dá para enganar ninguém. Eu estava olhando aqui, comparando um pouco a década de 80, que é uma década que eu gosto muito, não só no futebol, com música, com um monte de coisa. E assim, grandes times foram formados no Rio de Janeiro, né? O Flamengo vem de Zico, de campeão mundial, Libertadores, o Fluminense faz um tricampeonato, um brasileiro, o Vasco ganha 2 vezes, o Botafogo tira a nhaca com um bom time já no final da década de 80. Assim,
Foi a grande década do futebol carioca, das últimas para cá, foi a grande década? Eu acho desde que eu cheguei, desde 80, de 79 a 80 que eu acompanho o futebol brasileiro, pelo fato de querer ser jogador, eu vejo que o futebol carioca ainda dominava o futebol brasileiro. A maioria dos times que ganhavam o campeonato regional, o Carioca, Fluminense, Vasco, Botafogo, até o Bangu, que chegou no Campeonato Brasileiro, era forte candidato a ser campeão brasileiro. O Bangu foi vice-campeão brasileiro. Ainda teve isso, 85, Curitiba. Olha o nível do futebol carioca. Então, às vezes você jogava o Carioca, o cara fala assim, pô, jogo Carioca. Hoje eles falam muito isso. Carioca não vale nada. Naquela época, veja bem, não é um saudosismo, não, é verdade, está escrito. Eu concordo com você. A história está aí falando, todos os times carioca, que era campeão regional carioca, era forte candidato a ser campeão brasileiro, e os que vinham, que não foram campeões, tinha grande chance também de lutar para ser campeão brasileiro. O Vasco foi campeão brasileiro várias vezes, Flamengo, Fluminense, Botafogo. O Vasco ganha o Carioca de 88 e tem o melhor time do brasileiro, né? 87 e 88 é um time que vai forte para o brasileiro. Você vê aí pelo time do Santos, que formou um timão, o Botafogo ganhou do Santos o Campeonato Brasileiro lá em Santos, entendeu? O futebol carioca era um exemplo, não era para o futebol só, os outros futebol, era futebol mundial, porque dali surgia varia. Pô, eu sou da época que eu fui jogador da seleção brasileira, tinha 8 jogadores do meu time que era da seleção brasileira, do Vasco, e fora os restos, Fluminense, Botafogo. Pô, Bangu, Marinho era do Bangu, foi para a seleção brasileira, e aí? Quer dizer, é saudosismo, não, era verdade, a verdade era isso, que os regionais eram um exemplo para o brasileiro, e quem ganhava o regional no teu estado de 80 para cá, vou botar 79 para cá, a maioria da minha época era forte candidato a ser campeão brasileiro, como vários clubes foram campeões. Você pegou, continuando um pouco no Vasco, aí mais da década de 80, quer dizer, você foi vice-campeão brasileiro para o Fluminense em 84, né, aquele 1-0, 0-0, depois você faz um bicarioca 87-88, você jogou com gente sensacional aqui, eu até listei alguns aqui, Romário, Bismarck, Dinamite, Tita, Mazinho, uma galera boa demais. Era fácil jogar com essa galera? Era fácil? Não era fácil, não precisava nem de jogar, ele jogava e a gente só ficava correndo ali, ajudando alguma coisa. Eu costumo dizer, se você tem do teu lado só fera, ou você melhora ou você piora, ou você sai do time. E eu fazia a minha parte para não sair do time, porque eu olhava para um lado do Romário, para um lado do Roberto, Bebeto, Sorato, William. Olha a molecada que eu peguei. Tiba, que era um atacante, pô, que jogou junto com o Sorato, junto com a gente lá. Pô, Paulo Roberto, Fernando, Mazinho, Moroni. Poxa, Fernando, um zagueiro barbudo, né? Era o capitão, na época ele era o capitão do time. Pô, excelente, era uma brincadeira. Quer dizer, eu costumo dizer que eu tive professores como treinadores, vários que eu aprendi muita coisa, mas os professores que eu jogava do lado e que eles jogavam comigo e que eu jogava com eles, e aqueles que a gente jogava contra, eles ensinavam a gente tudo, até movimentação em campo. E isso era muito importante, porque quando você olhava e via que os caras estavam cheio de confiança, você mal falava assim, pô, tô mal, os caras estão jogando pra caramba, tem que ter confiança. Então você joga com gente boa, a responsabilidade não é só tua, é do todo. E o todo era bem formado e só fera, aí ficava fácil. Era mole, não é que era mole, era tranquilo você saber que a possibilidade de você, a possibilidade de você ganhar as partidas era muito mais, não era mais tranquilo, era bem mais possível. Por quê? Porque só tinha fera jogando do teu lado. O grande problema é que do outro lado também tinha gente muito boa, né? Como o caso do Flamengo, do Fluminense e tal. Você imagina, né? Fala. Você imagina o Flamengo, campeão mundial, a gente ganhando o campeonato que era de 82 em cima do campeão mundial. Que só tinha fera, que você olhava para o lado, a bola jogava sozinho com esses caras. Então, é verdade. Só tem que aprender, né? Valoriza. Você estava naquele jogo do famoso jogo do Cocada, né? Como é que foi aquela sensação ali? O Flamengo estava 0-0 e o Cocada, para quem não sabe, mas isso é um fato, entra aos 40, se eu não me engano, faz o gol aos 44, vai embora aos 45. Como é que foi essa experiência aí, essa virada em cima do laço? Não foi virada, foi que a gente não precisava de ganhar, o empate 0-0 era nosso, que a gente tinha ganho o primeiro jogo. Esse jogo era empate, era nosso. E o Cocada entra aos 43 ou 44, faz os gols 45 e é expulso logo depois, né?
E ele vibrou bastante, cara, porque eu lembro que teve um jogo que nós jogamos contra o Flamengo, que o Paulo Roberto não ia jogar, que era o lateral direito titular, e jogou cocada. E eu acho que saiu uma coisa no jornal, não sei se o treinador era o Carlinho ou o Lopes, não sei quem era o treinador do Flamengo, que falou que o lado direito do Vasco era um ponto que eles podiam, tipo assim, vão aproveitar o lado que o Paulo Roberto não vai jogar. Aí o Cocada viu tudo aquilo, e esse gol que ele fez, ele nem jogou esse jogo de cara, o Paulo Roberto jogou, ele entrou depois, até entrou no final, entrou no final como ponta direita. Ele fez o gol, aí, porque um jogo antes nós ganhamos o Flamengo também, aí ele entrou nesse jogo, fez esse gol, ele foi, antes ele foi falar alguma coisa lá, ele falou, aí o pessoal, ele brigou com o pessoal assim, falando só, aí partiram para cima dele, eu abri que ele acabou sendo expulso. Mas era um jogador sensacional, em termos de, não só de jogador, como pessoa, era um cara que vibrava, estava num banco ali, e não estava preocupado se jogava ou não, ele queria jogar, lógico, como todo mundo quer jogar, mas ele torcia tanto de fora, como estava dentro de campo, se doava o máximo. Era um cara sensacional. Lucas Cocada, grande jogador, irmão do Miller, né? E todo mundo sabe, pois conhece bem, irmão né? do famoso Miller de São Paulo. E aí depois o Vasco é o tricampeão, você não tá, você vai para a Itália. Como é que foi essa experiência na Itália? Você é vendido por uma quantia alta para a época, e aí como é que foi essa sua experiência na Itália de adaptação, de chegar no velho continente? A adaptação é sempre difícil, você jogar em outro país, a língua é diferente e tal, mas eu acho que foi até bom em relação ao começo lá. O Bolonha participou da Copa das Copas, que chega a uma colocação boa no campeonato italiano. O que aconteceu foi que nessa passagem pelo Bolonha, o nosso treinador se destacou muito. O Bolonha é um time que vinha muito tempo tropeçando para ficar na primeira, acabou ficando, e depois logo, com a chegada de alguns jogadores, como a minha chegada também, o time chegou na Copa das Copas, que é um absurdo, era uma coisa absurda naquele momento, que eles achavam que não era Milan, Napoli. O Napoli, eu acho que foi campeão, tinha a Sampdoria, tinha os times tudo excelente, todos os 2, 3 estrangeiros de alto nível, né? Eu me incluo nisso, tá bom? Eu concordo. Aí o que acontece? Aí o treinador fez um belo trabalho, mas aí, quando eles começam a fazer um trabalho, já quase no final da competição, vamos dizer, faltando 10 rodadas para acabar a competição, todo mundo sabe para onde que vai o treinador e tal, e ele teve um interesse muito grande da Juventus. Juventus era o time de primeira, hoje está bem melhor. Naquela época eles não estavam tão bem. Aí, pô, um dos times mais ricos do mundo aí, né? A família, a Agnelli, aquilo ali é hobby para eles, né? Aquele clube, né? E eles têm condições de fazer um timaço. Aí o treinador estava já a Juventus de olho, né? E a gente sabia, quando o treinador leva os jogadores, ele fica 3 anos no clube. Só que ele saiu logo no outro ano, ele saiu. Aí quando mudou o treinador já vem, já traz outros estrangeiros. Aí eu sabia que eles iam contratar o outro pelo fato, e sabe? Eu não sei o que aconteceu. Aí eu fui jogar na Alemanha. Eu falei, não vou ficar aqui não vou ficar aqui olhando esses caras jogando, não. Aí acabei indo para a Alemanha, o time do Karlsruhe, que jogava o Oliver Kahn, jogava o Mehmet Scholl, são 2 jogadores que jogaram na seleção alemã, que jogaram comigo lá, que são mais jovens. Aí eu acabei indo para a Itália, ficando da Itália para a Alemanha, e quando acabou o campeonato alemão, eu voltei para o Brasil e pensei em voltar para o Brasil, acabei voltando para o Vasco. Eu tinha uma proposta do Botafogo muito boa, tinha acertado com o Emil Pinheiro. Aí depois eu fiquei sabendo que o Bolonha não me liberava, a não ser o primeiro clube que eu joguei, que era o Vasco, era acordo que tinha feito de contrato. Aí eu, dentro do carro mesmo, eu lembrei, liguei para o Emil Pinheiro e falei, me desculpa aí, mas não vai dar para ir. Eu ia para aquele Botafogo de 92, eu acabei voltando para o Vasco, porque o Vasco não tinha mostrado interesse. Aí depois conversamos lá, o presidente, o seu Calçado, eu acabei voltando para o Vasco, mas na verdade faltou pouco para eu ter ido para o Botafogo do Rio. Mas voltando um pouquinho para o Bolonha, você fez história lá, classifica o time para a UEFA e faz o que eu acho que é mais importante para a torcida, eu como um torcedor, que é o gol no derby, né? O gol do clássico da região ali, você faz o gol contra a Fiorentina, depois até convidado a voltar lá no centenário do Bolonha, né, em 2009, não é isso? Mas você não saiu de lá, não foi mais um lá no Bolonha, né? Não, eu acho que fez até um campeonato bom. Eu só saí mesmo por causa dessa situação, mudança de treinador, não adianta. Quando o treinador não leva o jogador, é mais difícil você permanecer. E ele não ia dar condições de jogar. Como é que eu ia mostrar sem jogar? Ele não ia dar essa condição, dar condições para que ele levou. Nós acabamos ganhando o derby, né? O derby é praticamente Bolonha e Fiorentina, cidade próxima.
E aí, o que aconteceu? O Dunga jogava lá, o Baggio jogava na Fiorentina, foi um jogo bom lá dentro, nós ganhamos de 1-0, acabei fazendo um gol da vitória e acabou a competição e teve essa transação, acabei indo para a Alemanha. A produção falou aqui que tinha um negócio na Itália que você gostava muito, que era um tal de tortellino. O que é isso? Tortellini alla panna, é uma coisinha boa lá que dá um pezinho a mais pra gente, né? Eu acho que eu poderia ter segurado a barra, né? Mas não segurei não. Mas na Itália, massa, molho, vinho, inevitável, né? É mangiare troppo e ficar grasso. Olha, eu não falo italiano não, mas eu entendi o negócio do ficar grasso aí, eu entendi. Eu tô grasso demais até hoje aqui, eu tô gigante. É grasso ou grosso, né? Eu acho que é grasso. Mas aí você volta pro Vasco e aí já bota também 2 carioca no saco também, já pega um time fantástico aí mais à frente com Carlos Germano, Edmundo. O 92 do Vasco no Carioca ganhou os 2 turnos, né? Era outro timaço do Vasco. Em 92 a gente teve uma competição muito legal, foi muito importante, eu acabei ganhando mais 2 títulos, né? Fui campeão carioca 5 vezes pelo Vasco, nesses 2 últimos anos. Antes de ir para o México, acabei ficando, 92 e 93. Aí foi em 92, eu lembro muito bem, estava surgindo o grande jogador do Vasco, o grande jogador do futebol mundial, que era o Edmundo, que subiu em 92, né? Jogou lá com a gente e tal, e um jogador que a gente já sabia que ia deslanchar. Fizemos um grande campeonato, um campeonato brasileiro em 92, nós também tinha tudo para ganhar o campeonato, mas machucou muita gente, eu acabei operando o joelho também, machucou muita gente e acabou, o time ficou faltando alguma coisa, mas fez um belo campeonato. Eu tenho na minha história hoje, isso não significa que eu não perdi os jogos, mas o Campeonato Brasileiro de 92 pelo Vasco, todos os jogos que eu joguei, se você olhar, eu não perdi um jogo, porque eu estava em campo. Perder, eu perdi, porque eu faço parte do grupo. Que eu estive em campo em 92 do Campeonato Brasileiro, eu não perdi uma partida em campo. Isso eu não estou falando que eu fui melhor não, mas quando eu joguei, eu não cheguei a perder. Depois eu perdi porque eu faço parte do grupo. Eu operei o joelho, depois ainda em 93 ainda consegui jogar 5 minutos, eu acho, num jogo contra o Flamengo, que o Vasco voltou mais um campeonato. Eu, na verdade, eu entrei para dizer que fui campeão, para não dizer que não joguei nenhum jogo, mas eu tinha operado o joelho, e o Joel insistindo para poder jogar 5, 6 minutos, jogar, e num jogo contra o Flamengo nós empatamos, se eu não me engano, que não tinha o Maracanã estava fechado, aí eu joguei 5 minutos, aí fomos mais um título, aí depois eu fui jogar no México. Pois é, isso que eu ia te falar. Em 94, mais uma vez, para fechar a coroa de disputar um tri, você vai para o México. Eu queria te fazer uma pergunta sobre o futebol do México. Ele tem um pouco, é parecido um pouco, eu tenho a sensação parecido um pouco com o futebol brasileiro na pegada, na vibração da torcida, ou eu estou enganado com isso? Na vibração, e o pessoal lá é muito fanático de futebol, mas não é futebol mexicano, eles são fanáticos de futebol mundial. Falar de seleção brasileira, falar do Brasil, eles ficam mais loucos ainda. É um futebol que a chegada eles chegam junto, e em alguns lugares tem altitude, né, que é uma coisa que atrapalha. A Cidade do México, se eu não me engano, é no nível do mar, Monterrey, onde eu joguei, é do nível do mar, mas a Cidade do México não, você viu que a Copa... E a gente jogava na Cidade do México meio-dia, que lá tem a torada, que é no domingo, que é o final da tarde. Lá eles jogavam, meio-dia era o jogo, era o amistoso. Eu joguei com um tal de Agnaga, que jogava num time vermelho e branco, parecia o Bangu, não vou lembrar o nome agora, se é Puebla, não é Puebla é azul. Aí peguei lá no México, Donizete no Tecos, Tita lá no outro time, no León. Peguei vários jogadores brasileiros. Ale, que jogou comigo no Vasco, estava no time do Puebla. Zagueiro? Zagueiro. Então, vários jogadores eu encontrei lá no futebol mexicano, entendeu? E é um futebol que é muito dinâmico, E você imagina, jogando na Cidade Média, onde que você... Aí teve um jogador que eu falei assim, pô, daqui é difícil de jogar. Eu já estava acostumado, eu joguei em Puebla, eu joguei em Guanajuato, no México, eu joguei um Mundial lá, nós fomos fazer trabalho lá. Aí nós treinamos lá, e um jogador que era da seleção mexicana, ele me chamava de Gel, quando você começar a correr, você não para, não. Se você parar, você dá um pique, você sente. Então, você fica sempre trotando, porque aí teu corpo fica aquecido. Quando você para e relaxa, aí quando você dá um pique, você sente cansaço. Aí, fomos adaptando, aí fiquei uma temporada no México e depois voltei para o Brasil. Aí você volta para o Brasil, 95, fica um tempo no Vasco, aí dá uma rodada por alguns clubes por aí, ABC,
15 de Jaú, não é isso? Mas aí você volta para o Espírito Santo, aí que eu quero chegar. Volta para o Espírito Santo para encerrar a carreira em casa. Também bota 3 campeonatos capixabas debaixo do braço, Linhares e Serra, e termina com chave de ouro na própria desportiva que quer dizer, os deuses do futebol escreveram a sua história de uma forma que te deu a oportunidade de encerrar em casa. E, além do mais, eleito craque do campeonato um ano antes no Serra. Então, essa volta foi literalmente para fechar com chave de ouro, né, Gilvan? Foi isso mesmo. Eu já estava pensando até em parar, né? Estava em casa, aí apareceu um patrocinador, um amigo nosso que tinha uma empresa de elétrica, que era o nome, eu lembro como hoje, VC Comec, aí me convidou, vamos lá jogar, estou indo para o Serra, vamos lá para você começar a jogar. Eu estava bem pesado. E Armando Manhago é muito meu amigo, foi meu preparador físico quando eu comecei na desportiva e meu preparador físico quando eu parei. Aí vamos lá, aí o treinador era Marcos Nunes, que eu tinha jogado com ele na desportiva, aí eu fui oferecido para o Rio Branco, para a desportiva, até para a desportiva foi oferecido. Para todos os times me ofereceram lá, assim, e eles não pagavam nada, o patrocinador pagaria para mim incluir no clube. Aí ninguém aceitou, aí Marcos Nunes falou, não, Armando, pegue ele logo amanhã no treino. Isso foi se eu não me engano, numa sexta-feira, no outro dia de manhã eu já estava treinando com ele, física, correndo na praia, correndo em Cambori aqui em Vitória e tal. Aí ele me pegou, começou a me preparar fisicamente, aí já comecei a jogar. Aí foi um desafio, falei assim, já que os caras não querem, eu vou provar para eles que eu posso jogar. Aí acabei fazendo um belo campeonato capixaba, o Serra nunca tinha sido campeão capixaba, um time daqui do município da Serra, hoje tem uma torcida gigantesca. Aí eu tive vendo o Serra jogar na Série C com o Fluminense. Contra o Fluminense, eu tive nesse time. Eu aí começando, por isso que eu estou te falando, a história é até legal, porque aí o Serra jogou uma competição que ninguém acreditava, fizemos um time bom, o Marcos Júnior treinador, botou alguns jogadores, muitos garotos e tal, nós ganhamos o Campeonato Capixaba. Aí o Campeonato Capixaba, acabou o Campeonato Capixaba, acabou tudo. Aí a própria VC Comec falou, não, nós vamos investir para a série C. Aí investi no Serra, nós fizemos uma seleção capixaba, o próprio treinador me pediu a opinião, eu dei a opinião, falei, eu acho esse aqui, agora, vamos ver, se vocês acharem que é bom, mas eu acho que vai ser importante. Fizemos um grupo forte, a desportiva acabou, o Serra acabou subindo para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, foi na barca do Fluminense, que tinha o Serra, o Fluminense, o São Raimundo de Manaus, que eu também fui para lá ver o jogo lá. Quer dizer, o Serra acabou dando resultado nesse projeto, né? E acabou acontecendo um detalhe. O Serra mereceu estar na série B, mas alguns clubes usaram o tapetão de jogador irregular, ganharam ponto e tal. Não vou falar quem foi, que você sabe quem é. Uhum. Aí o Serra, aí o quê? Para eles acabarem a briga de todo mundo, vai subir todo mundo. Aí o que aconteceu? O Serra já ia subir mesmo. Aí botaram esse time lá na primeira divisão e subiram os outros. Então foi bom para o Serra, foi bom para o futebol capixaba. Claro, isso todo mundo sabe qual o clube que foi. Eu não tenho nada contra, eu sou até a favor, não é? Tinha que cair. Agora, se cair em campo, tem que cair mesmo. Se não tem condições de estar na primeira, tem que cair. Aí o que aconteceu? Nós fizemos um belo campeonato, aí subiu. Aí logo, no outro ano, a própria Desportiva me quis, eu voltei para a Desportiva, acabei sendo campeão capixaba, foi o último título assim, importante da minha carreira profissional. Depois eu subi também com o time do Vila Velense, que é no município que eu moro hoje, que estava querendo, vou ficar lá perto de casa, acabei subindo com Vila Velense para a primeira divisão do Campeonato Capixaba. Hoje não está na primeira divisão, mas foi um final de carreira, e depois apareceu várias outras coisas, eu parei de jogar. Antes da gente entrar na seleção brasileira, a gente tem um quadro aqui que é o Me Fala Mais. Eu vou te dar um tema aqui e você dá a sua sensação, a sua opinião sobre esse tema. Então vamos lá, roda a vinheta aí. Falou! Voltamos aqui, é o seguinte, Eurico Miranda. Um grande dirigente, um grande amigo, um grande pai que eu tive no Vasco da Gama. Futuro do Vasco. Espero que na primeira divisão, e se fortalecendo para lutar, já está na hora de lutar por título, não só carioca, mas o brasileiro que o Vasco merece. Neymar. O melhor jogador brasileiro dessa época e não ficou devendo a nenhum de todos os tempos. Está na meta, se tiver Pelé, Zico, Romário, essa tudo, o Neymar pode sentar nessa mesa tranquilo. Ficar fora da Copa de 90.
Eu acho um erro de cálculo do treinador, porque eu estou falando porque nessa época eu não estou falando, não estou sendo arrogante, eu merecia. Eu estava incluído entre um dos melhores jogadores na posição do futebol brasileiro, se bobear no futebol mundial. Ficar até fora da Copa, eu acho que o castigo foi ter sido vendido por um preço absurdo na época para o Bolonha da Itália. Eu vi uma entrevista sua, você falando que a ida, já entrando aqui na seleção brasileira, um papo de seleção brasileira, a ida do jogador para fora do país era uma forma ou era uma tendência de afastar o jogador da seleção brasileira, porque os craques estavam aqui, na sua grande maioria. Você acha que aconteceu um pouco disso com você? Quer dizer, a sua ida para o Bolonha te afastou da seleção? Se eu tivesse um empresário forte, muito forte, não teria ficado forte fora da seleção. Vamos ser verdadeiros, né? Alguns foram na seleção e não estavam numa fase boa, lá na Itália que eu via, né? Não estava numa fase tão boa, mas era jogador de nível de seleção. Eu acho que a saída do Vasco poderia ter esperado até a próxima, acabar a Copa, depois de ter ido para a Itália. Eu acho que me deixou fora da seleção brasileira. Então, não foi o fato de ter ido para o Bolonha, foi o fato de ter saído onde que a disputa era muito grande e você estando fora do holofote do futebol brasileiro, que passava um jogo só no campeonato italiano aos domingos, na Bandeirantes, se eu não me engano, isso deixou você um pouco fora da seleção brasileira. Se eu tivesse ficado no Vasco, jogaria a Copa como jogador do Vasco, poderia ser vendido até um pouco mais e teria disputado tranquilamente a Copa do Mundo de 90, não por pedido de ninguém, mas pelo fato de ter sido merecido ter jogado a Copa de 90. Não deu, Deus sabe todas as coisas. Exatamente. Indo para a seleção, você já tinha sido campeão de júnior, né, com um gol na final contra a Argentina e tal, foi craque da competição, mas aí vem a seleção olímpica com 24 anos, você mete a faixa de capitão, pega a bola, bota debaixo do braço, a seleção cheia de craques, perde o ouro para a União Soviética na final, a gente está falando da Olimpíada de 88 em Seul, doeu, o Brasil teve chance ou perdeu na boa? Doeu. Primeiro que eu tomei um cartão amarelo, que até hoje eu não sei porque que o juiz inglês me deu cartão amarelo. Ou ele achava que eu estava jogando demais, queria me tirar da final, ou eu errei alguma coisa. Eu acredito que não errei, porque eu nem olhei para o juiz, uma falta que o André Cruz fez a falta, eu saí do lado e de costas e gritei, porque a bola já estava no meu pé, não tinha nem encostado, não foi eu que fiz a falta. Eu saí, peguei a bola e dei um grito, que eu estou na bola, dei um grito. Um palavrão normal. Mas o cara é inglês, pô, ele vai entender o palavrão que eu falei? Aí, quando eu viro de frente, tá o cara com amarelo. Não sei se tinha alguma armação, não acredito nisso, mas, pô, eu não merecia aquele cartão amarelo. Então, um time certinho, aí toma uma amarelo e fala assim, agora eu tô fora da final. Aí vai continuar jogando, acabamos empatando, ganhando nos pênaltis da Alemanha e fomos para a final contra a Rússia, que era um time muito bom. A maioria dos jogadores depois jogaram na Juventus, jogaram na Sampdoria. Os jogadores russos foram todos, a maioria todos foram jogar na Itália depois. Então era uma seleção também fortalecida e nós tínhamos uma seleção muito boa. Eu acho que não ganhou por detalhe, né? Porque nosso time realmente era muito bom. Quando não é para ganhar, não tem jeito, cara. E o time não, independente de eu ter jogado ou não, do Ademir ter jogado ou não, o nosso time era muito bom, tinha os reservas de alto nível, alguns jogadores que estavam até um pouquinho sem jogar, mas era jogador que não tinha problema. E a Rússia ganhou de 2-1, e a gente realmente sentiu muito essa perda. Eu chorei muito porque eu estava fora. E chorei bastante, entrei no vestiário todo triste, mas futebol tem disso, né? Alguém perde, alguém ganha. Naquele dia não foi o nosso dia, né? De ter ganho a primeira medalha de ouro do futebol, que veio ganhar logo depois. Mas veio ganhar agora essa Olimpíadas passada. Mas eu acho que foi uma Olimpíadas que a gente aprendeu muito. E eu quero saber o seguinte, no jogo da semifinal com a Alemanha, você deu o seu bicho pro Tafarel, que salvou a sua pele durante o jogo, defendeu o pênalti que você fez, deu o bicho para ele, não? Tinha que dar tudo para ele lá, porque o bicho, os prêmios que a gente ganhou, tudo, porque quando eu fiz o pênalti, o Klinsmann partiu com a bola, eu toquei, eu vi que ia chegar deu bote errado? Eu dei o bote errado, ele caiu o pênalti. Falei, caramba, pênalti. E era 30 e poucos minutos já do segundo tempo, né? Aí vai bater, mas o Tafarel sempre defendeu a gente, não só eu, como os jogadores que jogaram com ele. A gente até abria quando via o Tafarel no gol. Pode abrir que ele vai pegar. Aí ele me salvou a minha cara ali. Eu fiz o pênalti, acabou, nós depois indo no pênalti.
Eu era o último batedor, até isso ele salvou minha cara. Mesmo se eu estivesse tremendo, eu não precisava, porque eu não batia, ele defendeu 2, eu não pedi, não morreu na batida anterior, né? Então, o Tavarel me deu o prêmio 2 vezes, eu não precisei de bater na final, no jogo, o último pênalti era meu, já tinham perdido um, se eu fizesse a gente classificava. Aí quando eu fui, pensei, agora só falta isso, aí o alemão foi lá bater, o Tavarel pegou, nem precisou de eu bater, aí classificamos para a final da Olimpíada. E aí no ano seguinte, Copa América 89, aí já aqui no Brasil, né, a Copa América ficou marcada por alguns fatos marcantes, a ovada no Renato Gaúcho, lá na Fonte Nova. Pedrada no meu cotovelo. Aí, essa eu não sabia. Não, é porque eles fizeram uma obra. Você vê, é porque a gente fala assim, as pessoas não devem ter imagem, tem que ver a imagem na véspera do início da Copa América na Alemanha, numa Fonte Nova, como é que estava o gramado. Tinha buraco no meio de 5, 6 metros, um monte de buraco no meio que eles estavam reformando. E aí eles botaram a grama por cima e terra. Pronto, você vai jogar. A gente pisava, afundava o pé. Aí fora do estádio estava esse negócio de como é que é, de brita, de tudo, pedra que tinha quebrado. Pô, eu levei uma pedrada no cotovelo, o Renato entrando em campo, jogaram um negócio na cabeça dele, cara. Aí é o erro. Mas isso tudo por conta do corte do Charles, né? E também o corte do Charles, e também pelo fato de não precisaria, nem cortaria, o Charles merecia estar na seleção. Ele tinha muito jogador na seleção, então a gente não vai falar do Charles. O Charles era um belo jogador, tinha sido campeão brasileiro, pô. E se eu não me engano, em 88, era jogando bem, um centroavante de alto nível. E eu acho que foi um erro de cálculo, né? Porque deixa o cara aí, pô, na seleção, vai cortar, mostrar. Aí cortou o cara lá na Bahia, em Salvador, cara. Faltou um jogo de sabedoria, né? O Bobô não estava na seleção, tinha feito um belo campeonato. O Charles, deixa o Charles, pô. A gente tinha Romário, Baltazar, o próprio Amarildo, que estava na Itália, que ele estava bem também, não estava com a seleção com a gente, Bebeto, tinha vários centroavantes. O Charles poderia estar tranquilo. Aí começou tudo isso. Aí pegando um campo que era um verdadeiro chiqueiro. O time não jogou bem, mas classificou. Fizeram algumas boas partidas, muito poucas partidas de alto nível. Depois mudou para Recife, o gramado melhor. O Brasil cresceu, o Lazzaroni mudou o time. Eu acabei ficando de fora, alguns jogadores ficaram de fora. O time acertou, não tem jeito. Aí foi até a final da Copa América, acabou ganhando na Copa América no Rio de Janeiro contra o Uruguai, com gol do próprio Romário, né, que na verdade jogava vários jogos, até nesse jogo que a gente não estava bem, ele jogava, e sabe dizer, ele mudou o time, acertou, não tem jeito, quando acerta não tem como mudar. Era isso que eu queria te perguntar, você foi testemunha in loco, no campo, da formação da dupla Bebeto e Romário, né? Você já tinha jogado com eles na Olimpíada um ano antes, inclusive tem até um gol, eu vi numa reportagem aí, numa retrospectiva, de uma metida de bola do Romário pro Bebeto, que chuta cruzado, e ele faz o mesmo gol na Copa do Mundo em 94, aquela metida que ele entra e chuta cruzado, e depois a dupla novamente se afirmando na Copa América 89, já com o time quase todo campeão mundial, Tafarel, Branco, Aldair, enfim. Queria que você falasse um pouquinho dessa dupla, você que viveu ali perto, ali, metendo bola para esses caras. Foi a melhor dupla que você viu? Sem pegar assim. É forte, não, isso foi a melhor dupla? Uma das melhores, né? Eu não posso dizer que é a melhor, porque joguei com duplas aí excelentes, Bebeto e Romário, Roberto e Romário. Sempre o Romário está no bolo, né? Craque, né? Vários jogadores de alto nível, né? Então não tem jeito. Mas é uma das melhores, sim. Joguei com esses caras tudo e eu só aprendi, porque não a gente faz alguma coisa, como também aprende com eles várias coisas. Mas era uma dupla que foi campeão mundial, né? E eu fico feliz porque eu comecei o trabalho com Parreira e Zagallo em 91, eu fui convocado para essa seleção quando começou a formar esse grupo para 94. Eu acredito que se eu tivesse ficado no Brasil quando acabou o campeonato e ficasse no Brasil quando o Vasco foi tricampeão, eu poderia estar nesse time, ter ido jogar no México, talvez eu poderia estar na seleção, porque eu tinha participado em 91. E aí acabou aparecendo uma proposta boa do México, eu tinha direito a valores do passe e acabei indo para o México. Mas formamos grandes times, grandes atacantes, grandes jogadores que ajudaram muito o Brasil na conquista de 94, isso foi importante. Todos esses jogadores que você está falando, todos eles eu joguei com eles, né?
Ou eu joguei com eles, eles jogaram comigo. O que é mais novo jogou comigo, e o mais velho eu joguei com eles, entende? Antiguidade então, é posto. Esses jogadores que você fala, todos eles eu joguei com eles na seleção. Então, era um grupo fortalecido e se fortaleceu mais ainda na Copa do Mundo, quando a gente começou o trabalho em 91 com Parreira e Zagallo, um jogo em Varginha, vários jogos nós participamos. Aí depois começou a mudar, foi mudando até formar o grupo de 94, onde formou uma seleção vencedora, né? Não foi um futebol vistoso, mas foi um futebol vencedor, que era o que a gente precisava naquele momento. Para a gente terminar nosso papo aqui, o quadro Bate Pronto. Eu te dou um nome, você me responde em seguida, o toque me voe. Roda a vinheta aí, Bilula. Voltamos aqui para o nosso bate-pronto, final da nossa entrevista. Ídolo no futebol. Todos os jogadores que jogaram comigo foram todos meus ídolos, porque me ajudaram e ajudaram muito. O principal, Roberto, que foi o que eu aprendi primeiro, conhecer primeiro, que era o Roberto Dinamite, Romário e vários, mas todos foram ídolos para mim. Melhor técnico? Todos também, especial o Lopes, que foi o que mais pegou no meu pé, mas eu aprendi com todos. Com o Lopes um pouquinho mais, porque ele pegava mais no meu pé e me ensinou muito. Adversário que mais batia? Botafogo com Abel e Flamengo com Moser. Tem. Chegava junto, mas batia na lealdade, para não deixar jogar. Gol inesquecível? O gol que eu fiz contra o Flamengo, de cobertura no Fidiol. Ele sendo o melhor goleiro do mundo, eu acabando garoto, já ainda, bem garoto, fazendo um gol de cobertura no Fidiol, que naquele momento era o melhor goleiro do mundo. E para a gente fechar, o grande amigo do futebol? Eu acho que vários. De Bebeto a Romário, a Roberto Dinamite. Se eu falar, eu vou falar todos. Eu fiz amizade boa. Uma das coisas que eu aprendi foi fazer amizade. E a amizade é eterna. E do futebol, você sabe que são poucos que continuam sendo amigo. Mas sempre que se encontra, existe uma coisa. As pessoas se respeitam e se gostam. Isso ficou marcado na minha vida. Gosto de todos, respeito todos e tenho guardado no coração essa imagem de todos que eu joguei no futebol, não só na seleção, como no Vasco, como em todos os clubes que eu participei. Giovanni, quero te agradecer, te desejar sucesso na sua vida, saúde. Obrigado. Todo mundo sabe que você se recuperou de um grande problema, não quero nem entrar nesse assunto, porque não faz parte aqui do nosso papo, um papo mais de futebol e tal, mas quero te desejar saúde, quero te agradecer por atender a equipe aqui, o nosso Bilula, que eu também já agradeço aqui, que faz a produção, te desejar saúde e agradecer por você estar aqui no nosso primeiro Achei, que é um quadro novo aqui do canal do Pop Bola. Obrigado, Giovanni. Eu que te agradeço, um abraço, parabéns pelo programa, um abraço, beijo no coração de todos. Atento com a pandemia, não é brincadeira, mas confia que o Senhor guarda a gente. Um abraço. Amém, amém. Obrigado, Giovanni, obrigado. Escreva aqui embaixo do vídeo nomes e sugestões para os próximos entrevistados. A gente vai achar.